Então, uma boa noite a todos. Então, são 20 horas, vamos iniciar nossas atividades, nossos estudos da noite. Hoje com o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. E vamos então agora fazer a nossa prece inicial. Vamos então elevar nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus, e rogando ao nosso Pai, com a sua permissão, para mais essa atividade, mais este encontro da noite de hoje, que possamos ter um bom aprendizado, ser humildes instrumentos da vontade divina, para que possamos divulgar o Evangelho à luz da doutrina espírita, da melhor forma possível, com simplicidade, com paz, com harmonia, entendimento. Que os nossos mentores amigos nos inspirem nessa noite abençoada, iluminando, abençoando não só aqui nesse humilde lar de Francisco, mas que possa irradiar essa luz, essa proteção, este amparo, saindo daqui, irradiando a todos os lares amigos que estão conosco, que estão aproveitando este momento para refletir um pouco sobre o Evangelho em nossas vidas, que é o nosso norte, a nossa bússola para a caminhada de evolução, rumo à perfeição, rumo a Deus, nosso Pai, que é o nosso objetivo, a felicidade plena. Que os nossos mentores amigos estejam conosco e que essa família abençoe e irradie os bálsamos de luz não só aos nossos lares, mas aos nossos vizinhos, ao nosso bairro. E assim, Senhor amigo, damos início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então a gente parou aqui no capítulo 7 de Mateus, estamos ainda terminando o Sermão da Montanha, no capítulo 7, e a gente parou no versículo 6. Então vamos ler o capítulo 7 de Mateus, o versículo 6, que diz assim, ó: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles lhes ponham os pés em cima, e tornando-se contra vós, vos despedace. Então vamos ver o que significa aqui uma simbologia, né, de cães, de porcos. Vamos ver aqui, vamos ler o comentário aqui do Eliseu Rigonati, para ver o que a gente entende sobre esse versículo. Então ele diz assim, no ministrar os ensinamentos divinos, há mister graduá-los de conformidade com a compreensão das criaturas, com a boa vontade delas e com as circunstâncias do momento. Todo o ensinamento administrado em ocasião oportuna e graduado segundo a capacidade de quem o ouve, produz resultados benéficos. Ao passo que o ensinar a esmo, sem que o discípulo repare na situação e na capacidade de percepção dos ouvintes, é perder tempo e, sobretudo, arriscar-se a ser ridicularizado. Então, aqui está falando sobre esse ministrar os ensinamentos evangélicos, que muitos de nós, que nem, por exemplo, no estudo de hoje, a gente procura divulgar o Evangelho à luz da doutrina espírita, mas nem todas as pessoas vão aceitar, vão ter uma recepção desses ensinamentos. Cada um vai ter uma recepção de alguma forma. Muitos vão rechaçar essas ideias, vão ter preconceitos, né? Não só as pessoas ignorantes, mas as pessoas também, muitas pessoas cultas, sábias, até pessoas inteligentes, elas podem refutar o Evangelho. Elas podem não acreditar nessas palavras, né, que são palavras de vida eterna,
elas podem, né, entrar num ouvido, sair no outro, ou então mesmo criticar essas palavras. Então cada um vai ter um resultado daquilo que foi através do Evangelho que foi emanado. Cada um vai ter um resultado final. Alguns vão aproveitar bem os ensinamentos, vão levar para suas vidas aquilo que é importante, né, desses ensinamentos do Evangelho, e outras pessoas podem não aceitar, né, ter preconceitos ou então não acreditar nisso que a gente está professando. Então são resultados, né? E diz assim: ao passo que o ensinar a esmo, sem que o discípulo repare na situação e na capacidade de percepção dos ouvintes, é perder tempo e, sobretudo, arriscar-se a ser ridicularizado. Contudo, o discípulo fosse esperar que aparecessem circunstâncias favoráveis. O trabalho de evangelização se tornaria extremamente moroso. Então, outra situação, né? Se a gente, aquele que está pregando o Evangelho, se vai também esperar que todos, aquele trabalho que ele está fazendo de divulgação, esperar que todos vão aceitar, né? Que vão viver aquilo, que vão aceitar esse Evangelho. A gente não tem que esperar nada, né? A gente não tem que esperar nada dos outros, que eles... Nosso objetivo é fazer um trabalho simples, né, de coração, à luz do Evangelho. E aqueles que aceitarem, que bom, né? Agora aqueles muitos outros que podem não aceitar o Evangelho, mas um dia eles vão entender, né? Vão entender a proposta, assim como nós, porque ontem a gente também não entendia o Evangelho. E muitos de nós, inclusive, fazia totalmente ensinamentos equivocados do Evangelho, ou estava totalmente oposto às leis divinas, ao Evangelho. E hoje a gente está começando a despertar o Evangelho através da doutrina espírita, que é importante, né? Que ela traz o Evangelho de uma forma mais clara, mais explícita para todos nós. E muitos podem não aceitar ainda essa proposta. Então a gente tem que respeitar, cada um tem o seu momento, né, de evolução, de bagagem espiritual. E a gente não tem que ficar esperando ter esse retorno imediato daquilo que a gente está professando, daquilo que a gente está divulgando. Nenhum de nós tem essa pretensão. Os próprios discípulos de Jesus, eles divulgavam, pregavam o Evangelho na época de Jesus, né, sem esperar nada em troca, né, sem esperar vir que todos eles acreditassem, que todos eles se tornassem discípulos. E a gente sabe que muitos não aceitaram. E hoje não é diferente. Muitos não aceitam. E hoje também tem existem muitas maneiras também de entender, né? Cada um tem a sua... Muitos tem várias religiões hoje, a gente vê, e cada um vai ter um nível de entendimento, vai ter um tipo de entendimento, conforme a sua crença, a sua religião. Inclusive eles podem até terem preconceitos contra outras religiões, que não é o correto, né? Não é o correto a gente ter preconceitos. Querer dizer que a nossa crença, que a nossa religião é melhor do que as outras, isso não é o correto de proceder, né, como cristãos, né? A nossa proposta não é competir, né, e nem querer dizer que isso aqui é o certo, né? Mas sim uma forma de contribuição, né? De somar, fica tipo uma ideia a mais para aqueles que vão aceitar essa ideia, vão querer aproveitar ou não, né? Essa é a proposta. Porque o Espiritismo ele não faz proselitismo, né? Ele não faz aquela ideia do convencimento, de convencer as outras pessoas que elas têm que aceitar esse ensinamento, essa tese,
esse estudo do Evangelho através da visão espírita. Ninguém é obrigado a aceitar. É um contributo, é uma soma, mas que um dia todas as religiões elas vão chegar ao mesmo entendimento. Esse que é o objetivo final. Tudo é uma evolução, tudo é um entendimento. Tudo são etapas na vida, cada um vai ter a sua visão daquele entendimento. Então vamos continuar aqui. É preciso, por conseguinte, que o discípulo se esforce em criar terreno propício para a semeadura. Em primeiro lugar, preparando-se a si próprio para adquirir autoridade moral. Depois, trabalhando com bom ânimo para formar ambiente onde possa lançar suas ideias. E aqui, quando ele diz aqui, em primeiro lugar, preparando-se a si próprio para adquirir autoridade moral. Isso é fundamental para aquele que está se colocando como aprendiz da vida, se colocando como um verdadeiro cristão. Então esse que está se colocando como um discípulo, que o discípulo é o mesmo que aprendiz, então ele iniciando na escola cristã, mas realmente ter esse sentimento cristão, esse entendimento do que é ser cristão, né? Quando Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pelos esforços que faz para combater suas más inclinações. Então esse é o verdadeiro espírita, esse é o verdadeiro cristão. Então quando a gente começa a fazer os esforços, e devemos fazer, como diz aqui, em primeiro lugar, nos prepararmos, fazer os esforços para nós mesmos, para que quando a gente querer divulgar o Evangelho, a gente já tem alguma experiência, algum esforço naquele sentido do que a gente está levando do Evangelho, que a gente já tem alguma experiência naquele sentido daquilo que está sendo levado às pessoas através do Evangelho. Porque senão de nada adianta, né? Eu decorar o Evangelho, a Bíblia, e falar bonito para os outros, ficar falando, sendo que eu não estou fazendo os esforços, em primeiro lugar, para mim mesmo, daquilo que estamos professando. A pessoa não vai ter nem um pingo de autoridade moral naquilo que está professando. E essa ideia também de trazer essa questão de não dar aos cães o que é santo, ou não lançar aos porcos as pérolas, porque isso serve para nós mesmos também, não só no contexto de ser lançado aos outros, ou seja, as pessoas ignorantes, no sentido da ignorância do não saber, do não sentir, do não vivenciar as leis divinas. Essa é a ignorância, que muitas interpretações dos textos falam para não dar as coisas santas àquelas pessoas ignorantes, porque elas não vão entender, elas vão rechaçar, vão entrar num ouvido, sair no outro, não querem saber disso. E mesma coisa, Jesus fala não lançar pérola aos porcos, porque imaginemos lançar pérola aos porcos, os porcos não querem saber de pérolas, coisas preciosas, eles querem encher a barriga, é alimento. Então as pérolas que são simbolizadas pelas questões, os ensinos espirituais, as virtudes, as leis divinas, o Evangelho, então tem nesse sentido dessa interpretação de a maioria coloca de não, a pessoa a gente vê que não quer saber do Evangelho, não quer saber de se espiritualizar, de conquistar uma religiosidade. A gente não desperdiça tempo com essas pessoas que não querem. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender também que nós, aqueles que já têm um pouco desse conhecimento das leis divinas, ela deve também fazer esses esforços e praticar, vivenciar uma vida cristã, uma retidão espiritual. Porque se eu estou estudando, refletindo, meditando o Evangelho,
e não estou praticando, inclusive estou, vamos dizer assim, priorizando as minhas paixões, somente as questões materiais, os meus vícios, os meus defeitos, se eu estou priorizando isso e tendo esse conhecimento, é o mesmo sentido também. Para a gente entender que nós estamos nos dando, a gente tem esse conhecimento, né, e está desperdiçando essa oportunidade. Nós estamos lançando essas, como diz aqui, essas pérolas, dando as coisas do mundo e não valorizando essas pérolas como no sentido de uma evolução espiritual para cada um de nós. É isso que a gente deve entender também. Quando a gente traz para dentro de nós o Evangelho, a gente deve fazer um esforço para viver o Evangelho. E muitos de nós, a gente sabe que tem pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, né, inclusive do Evangelho, mas desperdiça com as coisas, essa questão que são as coisas santas, ou as pérolas, desperdiça com coisas banais, com coisas fúteis, com paixões, com questões materialistas, com os nossos vícios, alimentando o nosso orgulho, o egoísmo. Então, ou seja, ela tem o conhecimento, mas ela não aproveita aquilo que é santo para a vida dela. Não está sendo um instrumento de evolução para a vida dela, porque ela não está sentindo no coração, não está vivenciando isso. É isso que a gente tem que entender também. Tem uma mensagem aqui também que eu faço questão de trazer de Emmanuel. Vamos ver aqui. O título diz assim, ó, não cesse de ajudar, ó, o título. Aí ele começa assim, ó, que é um comentário a esse versículo, do capítulo 7 de Mateus, versículo 6. Ele diz, não atireis as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueças de oferecer-lhe a bênção do alfabeto, para que diminua a miséria espiritual do mundo, desde hoje. Não te percas em longos discursos sobre a glória do bem, ao lado do irmão infeliz, que se fez malfeitor contumaz. Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se das profundezas do abismo. Então aqui Emmanuel está dizendo, né? Agora porque a pessoa, por exemplo, é um criminoso, é um desventurado, a gente vai deixar de falar do Evangelho para ele, e que muitas vezes ele não vai aceitar o Evangelho, né? No momento de rebeldia, que muitas vezes ele está, porque por causa desse momento que ele vem vivendo. Mas mesmo que ele não entenda as questões do Evangelho, as questões espirituais, a gente também não quer dizer que a gente vai abandonar ele a esmo. Não é isso que Jesus quer nos ensinar com isso. É o sentido também que a gente deve auxiliar ele no que for necessário, o que for preciso, né? Agora, porque ele não aceita o Evangelho, está vivendo uma vida desregrada, eu vou abandonar ele, largar ele de mão, porque ele é uma pessoa desventurada, né? E não é essa a ideia. A gente tem que estender as mãos sempre, né? O braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se às profundezas do abismo. Aí ele continua, não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude junto da mulher, nossa benfeitora e nossa irmã, que resvalou para o despenhadeiro dos grandes infortúnios morais. Todavia não lhe subtraias o incentivo ao retorno da vida, para a dignidade espiritual no trabalho e no bem, a que todos nós achamos destinados. Então ele continua, né?
Não arrojes o tesouro das revelações divinas ao transeunte que passa, cujo íntimo ainda não conhece. Contudo, não ouvides a necessidade de simpatia e de carinho com que nos compete ajudar ao forasteiro, de vez que um dia seremos estrangeiros em outras regiões e em outros climas. Então, novamente, aqui ele dizendo para a gente continuar nesse sentido de auxiliar, né? De ajudar. Não importa quem, né? Não te precipites no pântano, mas ajuda-o a tornar-se produtivo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras em próximo futuro. Não confies as tuas plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. No entanto, auxilia a terra, removendo-os convenientemente, a fim de que o solo hoje infeliz possa amanhã surgir renovado ao toque de teu esforço. Não cesse de ajudar construindo e elevando para o bem infinito. Não atires pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Entretanto, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. Então, tudo aquilo no sentido que, não, agora porque eles não entendem o Evangelho, não acreditam, não querem saber, nós vamos deixar eles ali passar fome, ali, né? Passar frio, passar necessidade. Né? A gente é necessário que, se está ao nosso alcance auxiliar do que for necessário, a gente deve ajudar, né? A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual, reclamando-nos a atuação regeneradora. Não ouvidemos a palavra do Senhor, quando nos asseverou convincente: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Está lá na Revista Reformador, outubro de 1953, página 245. Então, só para nós somar, muito boa essa mensagem de Emmanuel, fazendo com que a gente possa também não ser tão radical, né? Não é no sentido que a pessoa não quer saber das coisas santas do Evangelho que a gente também vai pegar e vai deixar eles numa situação complicada, largar de mão, né? Sendo que a gente pode auxiliar. Naquele momento a pessoa pode não aceitar, mas quem sabe auxiliando, estendendo a mão, futuramente ela pode mudar de ideia, né? E a gente sabe que, principalmente as pessoas que são assim, que não têm conhecimento, que são ainda ignorantes das leis divinas, se a gente falar com eles, pregar com palavras, muitos deles não vão entender mesmo, realmente, por falta de, muitas vezes, de cultura, às vezes tem falta de entendimento das questões da vida, né? E aí eles têm dificuldade. Mas o que a gente pode e devemos fazer é principalmente pregar o Evangelho com atitudes, aqueles que não entendem ainda o Evangelho, de uma forma verbal, né? E muitos de nós hoje, a gente não tem o desculpismo, né? Porque a gente tem inúmeros estudos, livros na internet, então estamos saturados de conhecimento ali, bastante coisa importante, bastante coisas bacanas que tem ali para aprender, basta a gente querer. Então a gente não tem mais o desculpismo de não entender as coisas, né? A gente pode e devemos sim buscar através do conhecimento para que a gente possa progredir, melhorar, mas não ficar só no conhecimento intelectual, né? Porque o conhecimento vai fazer com que a gente tenha garanta essa atividade da parte do intelecto, mas falta muito mais a parte do coração, né? Do sentimento, de vivenciar esses ensinamentos do Evangelho, que é o que está faltando ainda nas nossas vidas. Esta prática.
Porque o ouvir, né, muitos de nós a gente já ouviu, já cansou muitas vezes de ouvir, e a gente aprende, inclusive a gente aprende muito mais por repetições, e a gente vai repetindo para guardar aquilo na nossa mente, para que um dia a gente possa absorver aquilo, não ficar só guardando aquilo que a gente já sabe muitas vezes, mas é que não está guardando no sentido do sentimento, do coração, de viver aquilo, despertar para a verdadeira vida que nos falta ainda. Então vamos continuar aqui. Agora nós vamos para o versículo 6 e o versículo 7. Versículo 7 e 8, desculpe. Que diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Aí vamos ao comentário do Eliseu. Nunca nos entreguemos à preguiça ou à inatividade. Então aqui de cara está dizendo que isso, a gente traz esse pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. A gente deve entender isso como uma lei do trabalho. E a lei do trabalho, existem dois sentidos dessa lei do trabalho. A gente sabe tanto o trabalho material, que é necessário para a nossa evolução e aprimoramento no sentido das questões materiais, desde que for úteis, né? Então a gente vai ter, através do trabalho material, a subsistência necessária para a nossa vida aqui na Terra. E muitas vezes a questão da tecnologia também é importante. Muitas coisas que hoje a gente tem na tecnologia que são muito úteis para nós hoje, como a internet, como os celulares de hoje, né, que tem bastante recursos, né, os computadores, isso tudo é útil para o nosso aprimoramento, né, no sentido material. Mas tem também a lei do trabalho, no sentido aqui também espiritual. E como é que nós vamos trabalhar no sentido espiritual? Nós vamos trabalhar as virtudes para cumprir as leis divinas. E trabalhando as virtudes vai ser uma questão imperecível, porque a gente sabe que as questões materiais são perecíveis, são úteis para a gente viver aqui, mas são perecíveis. E o que a gente vai levar daqui para a vida toda é as conquistas morais, as conquistas das virtudes, né? No sentido da lei do trabalho. Então é uma lei que faz com que a gente vá buscar, né, o alimento, tanto o alimento material quanto o espiritual, né? Então aqui continuando, Jesus aqui nos recomenda o trabalho, a ação, o esforço próprio, esforçando-nos diligentemente para melhorar nossas condições materiais e principalmente as espirituais. Podemos pedir ao Altíssimo que nos faculte o que for necessário ao nosso progresso espiritual e material. Então aqui é fundamental, né? Então o que nós vamos pedir? Porque aqui está dizendo pedir e dar-se-vos-á. Mas a gente tem que entender, se nosso pedido for um pedido fútil, ele vai ser um pedido que muitas vezes nós não vamos receber, né? Porque é um pedido banal, um pedido desnecessário. E Deus vai sempre, Deus como juiz de tudo, em todas as nossas preces e os nossos pedidos que a gente for fazer, Ele sempre vai analisar no sentido se vai ser útil para nós aquilo ou não. Muitas vezes que a gente quer achar que os nossos pedidos são importantes e a gente não recebe, a gente fica até chateado, mas aí que entra a fé raciocinada. A gente buscar entender o porquê que eu estou passando por aquela dificuldade e porquê que muitas vezes eu peço nas minhas preces e não recebo aquilo.
porque não pode ser que não seja um momento propício para receber aquilo que a gente está pedindo naquele momento, mas que com certeza em devido momento, se for um pedido que a gente acha que pode achar que é importante, mas tudo vai passar pela análise divina. Ela que vai analisar e vai ver se é importante, se é necessário ou não. E a gente deve pedir sempre o que for necessário ao nosso progresso espiritual. Isso é o mais importante até do que o material. Porque o material é necessário, sim, a gente ter o progresso material, como a gente falou antes, mas não buscar também só no material, e daqui a pouco eu já estou buscando o excesso nas coisas materiais, e não é o objetivo, buscar o excesso, buscar somente o que é necessário, o que é útil para a nossa evolução, e buscar pedir o principal no sentido espiritual, pedir a Deus para que a gente tenha mais sabedoria para poder entender o Evangelho, para a gente poder vencer as nossas más inclinações, os nossos vícios que ainda temos dentro de nós. Isso é fundamental e importante, pedir forças a Deus para vencer aquelas dificuldades naquele momento que estamos enfrentando. Momentos difíceis que muitas vezes a gente enfrenta na vida. Então é isso que a gente deveria pedir ao Pai. Então aqui ele diz, Jesus nos lembra que nos sirvamos da prece. A prece sincera, dirigida ao Altíssimo, sempre encontra resposta. É pela prece que nos mostramos o íntimo de nosso coração a Deus. Ele saberá prover as nossas necessidades. Então a gente agora na terça-feira, a gente teve palestra, a gente falou bastante sobre essa questão que a gente está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. E a gente falou bastante coisa relacionada nessa questão da prece. Quem está, acho que a maioria aqui estão aqui conosco, estavam na terça com a gente. Então aqui sempre é bom lembrar e dar uma reforçada, E aqui diz, Deus é o supremo despenseiro, portanto, é a Ele que devemos dirigir nossos pedidos. E a gente refletiu no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec dizendo, quando a gente faz uma prece voltada diretamente a Deus, ao Pai, sempre vai ter por intermédio os benfeitores. E quando a gente faz uma prece a um benfeitor, esse benfeitor vai passar pela análise do juiz que é Deus. Contudo, é mistério ter em mente que só receberemos o que for de real interesse ao progresso de nossa alma. Se em nossa ignorância pedirmos coisas que prejudicarão nosso aprimoramento espiritual, não as receberemos. Todavia, jamais deixaremos de receber o conforto e as consolações do plano superior, dizendo-nos que se buscarmos, acharemos. Jesus também nos ensina a procurar as imperfeições de nossa alma. Olha que fundamental, O pedir e dar-se-vos-á, mas o buscar e achareis. Quando a gente busca, na questão 621 do Livro dos Espíritos, que lá nos diz, Kardec nos diz que ele pergunta onde estão escritas as leis divinas. Estão escritas nas nossas consciências. Então, quando a gente busca nas nossas consciências tudo aquilo que a gente for proceder, através de pensamentos, palavras ou atitudes, a gente buscar fazer um discernimento através dessas leis que temos na consciência, então nós vamos buscar, através dessas virtudes, dessas leis que está dentro de nós, quando a gente busca ela, então trabalhar ela em nossas vidas, para combater os nossos vícios, as nossas más inclinações, nós vamos encontrar, nós vamos conseguir encontrar, vamos dizer assim, essa paz de consciência. Nós vamos conseguir encontrar essa paz de consciência.
e depois de achá-las, peçamos ao Pai que nos inspire como ficarmos livres delas. Como ficar livres dos vícios, no caso. Ele vai sempre nos ajudar, nos inspirar. E as leis, como a gente diz, que está na nossa consciência. E a quem bate, abrir-se-á. Aqui Jesus nos afirma que os planos superiores estarão sempre abertos para atender aos nossos justos pedidos, em quaisquer circunstâncias em que estejamos. Então, quando a gente bate, vai abrir conforme a nossa necessidade. Nos planos superiores da vida, quando a gente faz um pedido útil e sincero, quando então a gente batendo a porta de Jesus, da espiritualidade, com certeza jamais vai nos faltar o auxílio necessário sempre para a nossa evolução. As portas vão ser sempre abertas, desde que a gente queira entrar por este caminho que Ele nos fornece, que Ele mesmo diz, Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então bater, e quando se abre a porta, eu aceitar aquela proposta ali de aprimoramento espiritual, de evolução, de conhecimento, de prática das virtudes. Então, quando eu busco aceitar essa porta aberta e entrar por ela, que é o caminho, como o próprio Cristo diz, Ele é o caminho e que nos conduz ao Pai, e essa verdade que são as leis divinas, eu estou então elaborando esse processo de evolução em nossas vidas. Então aqui vamos para os próximos versículos. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem? Então vamos ao comentário. O pai que sabe amar verdadeiramente seus filhos atenderá ao pedido deles, na proporção justa das necessidades de cada um, como a gente comentou antes. Não lhes dará mais nem menos, tudo na medida certa para cada um de nós. E conforme o nosso merecimento, também é importante somar, E, sobretudo, evitará dar-lhes coisas que os poderão prejudicar, por mais que lhes peçam, que nem ali no início, qual é o pai que o filho vai pedir um pão, vai dar uma pedra, Então, no sentido aqui, o pai vai nos dar sempre coisas que jamais vai nos fornecer coisas que vai querer nos prejudicar, Sempre vai procurar meios, através de recursos, para que possamos vencer as dificuldades. Muitas vezes o que os filhos pedem poderá originar desastres. Então o pai previdente não lhes dá. E o que os filhos não pedem, não por saberem pedir, o pai lhes dá por saber que aquilo irá beneficiá-los. Assim é Deus. Ele só dá a seus filhos, que somos todos nós, aquilo que realmente contribuirá para a nossa felicidade futura. Isto é, para a nossa felicidade espiritual, sem que nos pergunte se gostamos ou se não gostamos, se queremos ou se não queremos. Então essa questão é nossa, de nós ficarmos questionando, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que Deus fez isso? Por que Deus não me deu aquilo? E nós, dentro da doutrina espírita, dentro de uma fé raciocinada, refletida,
a gente vai entender perfeitamente o porquê das situações, muitas vezes situações difíceis nas nossas vidas. Por que está acontecendo isso? E que o Pai vai nos dar tudo aquilo que é propício para aquele momento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então nós vamos ter inúmeros aprendizados. Ora, hoje eu estou em uma situação delicada, sou uma pessoa pobre hoje, né? Mas ontem provavelmente a gente foi rico e não desperdiçou, né, as oportunidades, não auxiliando daquilo que a gente tinha em mãos. Então hoje a gente fica desprovido daquilo que a gente tinha antes, para que a gente possa buscar dar valor naquilo que muitas vezes a gente ganhou fácil em outras existências. Então hoje a gente tem que entender dentro dessa ótica, buscar sempre em nós mesmos as respostas das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. O porquê que está acontecendo isso na minha vida? E que muitas vezes a gente não entende, ou muitas vezes a gente não quer aceitar aquele momento que estamos vivendo ali de aprendizado, de evolução. Muitas vezes a gente entra no murmúrio, né? Fica reclamando de tudo, das coisas, e a gente está deixando de entender e aprender com aquilo. E recusa formalmente tudo quanto poderá causar danos ao nosso espírito, embora lhes peçamos, dizendo-nos Jesus que o Pai dará bens aos que lhes pedirem. Não quer ele dizer que o Pai só nos dará o de que gostamos. Os bens que o Pai nos dará são aqueles que contribuírem para a nossa espiritualização e para a purificação de nossa alma. Frequentemente o bem consiste numa doença. Agora a gente acabou de comentar sobre isso. Muitas vezes o bem está ali na doença que estamos enfrentando, outras vezes nas dificuldades de cada dia, e o Pai nos dará a riqueza ou a pobreza, caso um desses estados possa servir ao nosso progresso, e assim por diante. O Pai nos dará sempre o que for útil ao aperfeiçoamento espiritual de cada um de nós, embora possa acontecer que a dádiva nos contrarie. E na oração do Pai Nosso, que a gente sempre procura lembrar da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, né? Que quando Jesus diz: Pai, que seja a tua vontade, não a minha, e não a nossa vontade. Que muitas vezes a nossa vontade pode ser uma questão que a gente está pedindo e não está recebendo, mas aquilo não vai ser um instrumento para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, aquilo que estamos pedindo. Então Deus vai sempre nos dar dentro dos elementos que a gente tem para poder experienciar da melhor forma possível, né? Nos aprimorando, evoluindo e crescendo. Porque a nossa visão, os nossos pedidos ainda são muito pobres ainda. A gente ainda vê as coisas muito no sentido material. Somente de não ter aquilo que a gente quer, muitas vezes material, né? E a gente quer aquilo porque é uma necessidade ainda de nós imperfeitos que somos das coisas materiais. Então a gente quer buscar, muitas vezes, somente nas coisas materiais. Mas não é só ali que está a felicidade plena. E sim nas questões espirituais da vida, né? No enriquecimento da alma, né? Para que a gente possa, e que isso tudo vai ser a prática das virtudes nas nossas vidas, vai ser, como a gente disse antes, né? É um elemento, essas virtudes, essa conquista do reino de Deus, ou reino dos céus nos nossos corações, é uma questão imperecível, né? Aquilo que a gente pratica, a gente aprende aqui das virtudes, isso vai ficar eternamente conosco. E ninguém vai tirar de nós. Agora as coisas materiais,
Isso tudo aqui na Terra é uma questão assim, é um piscar de dedo para a espiritualidade, o nosso aprendizado aqui. Então a gente tem que buscar viver aqui da melhor forma possível, tendo uma fé raciocinada, sentida, refletindo, né, orando, pedindo a Deus que nos dê força para um entendimento de dificuldades que a gente vive aqui a cada dia aqui na Terra. E que todos nós temos dificuldade. Mesmo aquele que é muito rico, ele tem dificuldades, né? Muitas vezes no sentido moral, ele não tem paz, ele não tem felicidade ainda, porque ele busca através do poder e da riqueza uma felicidade falsa, que não é aí que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Então ele fica naquela busca incessante de poder, né? E que é um ledo engano aquilo, né? Assim como o pobre também, tanto o pobre quanto o rico, o pobre também tem suas dificuldades, né? E ele muitas vezes ele sofre mais quando ele coloca também as questões materiais acima das espirituais, ele sofre mais, porque aí ele sente mais necessidade, e muitas vezes essa necessidade se torna uma revolta perante a vida por não ter, muitas vezes não ter nem o necessário, aquilo que ele quer, ele não tem. E aí então a doutrina espírita nos traz todas essas informações para que a gente possa entender as questões da vida. E se eu estou passando isso, mas o que eu fiz no passado? A gente sabe que o nosso passado foi um passado, né, deturpado, um passado que hoje estamos aqui resgatando. E segundo a doutrina espírita, todo o bem que nós fizemos aqui no limite das nossas forças, a gente não tem mérito nenhum ainda disso tudo. Nós estamos apenas ainda pagando nossos erros do passado, que foram milenares, os nossos erros. E a gente acha que aqui apenas em uma reencarnaçãozinha, um piscar de, né, num piscar de olho, que a gente vai conseguir sair daqui como espíritos superiores. É impossível, né? A gente tem que sim fazer o melhor possível, porque isso é uma questão imperecível e nós vamos sair daqui numa situação muito melhor, ao qual a gente pode escolher o caminho da revolta, da reclamação, de não aceitação, né, das questões da vida. Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Então essa não aceitação e essa não conformidade com essa situação, no sentido de nós buscarmos essa fé, essa espiritualidade em primeiro lugar, aí vai fazer com que a gente sofra cada vez mais, né? Vamos aqui para mais um versículo. E ele diz assim: e assim tudo o que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ó. Então aqui uma lei divina fundamental nas nossas vidas. Ó. Ou seja, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Esta é a lei e os profetas. Então, se a gente praticar essa máxima aqui dessa lei, né, se a gente conseguir vivenciar isso, a gente está assim com o passaporte já, né, já bem perto da felicidade, né? Já está com o pé lá já, né, na felicidade plena. Se a gente conseguir praticar essa máxima. Então aqui vamos à explicação do Eliseu, ó. Dizendo-nos Jesus que esta é a lei e os profetas, quis ele dizer-nos que este mandamento resume toda a lei divina e tudo quanto os profetas ensinaram. Olha só que grandioso este ensinamento, um versículo, mas de grande reflexão, de ensinamento, que ele nos traz esta lei, este mandamento que resume todas as leis divinas, dentro desta lei, e que todos os profetas ensinaram esta lei. Todos aqueles profetas
que vieram antes de Jesus, aqueles que vieram depois de Jesus e que ensinaram e praticaram esta lei. E ele diz aqui, é a lei de causa e do efeito também, por consequência, né? Se nós oferecer o bem a nós e ao nosso próximo, né, e trabalhar dentro sem esperar nada em troca, com certeza o efeito vai ser de que nós vamos ter paz de consciência e receber o bem. Agora, se eu querer somente tirar vantagem em cima dos outros, muitas vezes, querer passar a perna e querer só lucrar em cima dos outros, qual vai ser o efeito disto? Então vai ser um efeito negativo, vai ser um efeito de dor, de sofrimento, né? A toda causa corresponde um efeito, o qual será sempre da mesma natureza da causa que o originou. Os atos maléficos dão origem a sofrimentos para quem os cometeu. Os atos benéficos promoverão a felicidade de quem os praticou. Na assistência recíproca que nós nos devemos uns aos outros, encontraremos a recompensa para nossas boas ações e a punição para as más. Cada um colherá segundo o que plantar. Semeemos o bem e colheremos o bem. E se espalharmos o mal, teremos de arcar com as consequências. Lembremo-nos de que só seremos felizes na proporção da felicidade que tivermos dado aos outros. E isso inclui a todas as pessoas, a todos. A todos, é mesmo aquele que a gente acha que está equivocado, aquele que a gente acha que a gente não concorda com essa pessoa, isso vai nos refletir em nós um sentimento de nós não estarmos ainda no movimento do bem. E isto é uma prova de que ainda não estamos nos esforçando no verdadeiro caminho do bem. Quando eu penso mal do outro, do meu próximo, é o mal que ainda está dentro de mim. É o mal que ainda está dentro de mim. Se eu vejo aquele irmão lá, um líder religioso ou um líder político, e eu começo a criticar eles nas redes sociais, eu começo a lanço um veneno contra eles, é um sinal de que eu ainda não estou no movimento ainda do bem. E isso muitos de nós a gente não parou para refletir ainda nisso. Porque questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo aqui na Terra, e vai ser sempre o nosso mestre por excelência, é Jesus. E Jesus, aqui, enquanto estava aqui conosco, aqui encarnado aqui na Terra, ele nunca lançou veneno, ele nunca lançou críticas a poderosos, ele nunca, no Evangelho, não tem nenhuma menção dele, lançando venenos, divulgando mal, porque ele é o bem por excelência, ele já conquistou esse patamar, esse nível de bem, que nós somos convidados a internalizarmos este bem que está em latência dentro de nós, que são as virtudes. As leis divinas estão na nossa consciência, e se nós consultarmos as nossas consciências todas as vezes que a gente for lançar alguma coisa, tanto por pensamento, quanto por palavras, atitudes, ou então lançando, como a gente vê hoje nas redes sociais, tudo aquilo, todos os movimentos que a gente for fazer, a gente deve sempre pensar o que Jesus faria nessa situação.
É muito fácil quando a gente está aqui e ver um outro que está lá, que a gente nem conhece, e ficar lançando dardos, né, venenosos, criticando, julgando. Quem somos nós para julgar? E ainda isso é um sinal que ainda temos o mal dentro de nós, porque é o que está saindo de dentro de nós. Jesus mesmo nos diz no Evangelho, a boca fala o que está cheio o coração. E o que tem dentro dos nossos corações? Eu vou alimentar aquilo que eu tenho dentro de mim, muitas vezes. Se eu alimentar aquele bem que está lá por latência dentro de mim, ele vai crescendo, vai desenvolvendo, através da prática das virtudes, do bem que estou fazendo para mim, em primeiro lugar, e isto vai crescendo, vai me alimentando. Agora, se eu ficar alimentando ali as trevas, né? As trevas que nós estamos ainda envolto dessas trevas que impede deste bem crescer dentro de nós, que ele fica ali, né? Preso ali ainda, envolto de trevas, e a gente não consegue se desvencilhar dessas trevas. Por que a gente não consegue? Porque a gente fica alimentando, fomentando o mal ainda, e isso vai desenvolvendo somente o mal dentro de nós, né? Os sentimentos negativos. E aí a gente tem que parar para refletir bem nisso. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, o que eu pensar, o que eu emanar, se aquilo que eu estou pensando, emanando, o que eu estou lançando, se aquilo for uma coisa negativa, não é uma coisa positiva, isso vai me fazer mal, está me fazendo mal, está nos fazendo mal. E aí eu devo combater isso. Como que eu vou combater isso? Com as virtudes que Jesus nos traz. Combatendo o nosso orgulho, com a humildade. É muito importante. E a humildade de fazermos reconhecer que estamos muitas vezes equivocados. Porque ninguém é perfeito. Né? E ninguém está aqui na posição de defender ninguém. Ninguém está aqui para defender ninguém. Estamos aqui para refletir a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita. E o que Jesus nos ensinou foi isso, né? Foi a gente praticar o bem, né? Vivenciar esse bem. Então a gente tem que pensar bem naquilo que a gente está lançando. Claro, se a pessoa está equivocada, né? O próprio Emmanuel diz que a gente deve divulgar o bem. E uma das maiores práticas de caridade que a gente pode fazer em nossas vidas e que devemos fazer é divulgar o bem através da doutrina espírita. Né? E Emmanuel diz que essa é uma das maiores práticas de caridade que a gente pode fazer, divulgar o bem. Mesmo que eu sei que o fulano, o ciclano, alguém que está equivocado, né? Eu não tenho o direito de tocar pedra no outro. O que eu devo fazer? O que Jesus nos ensina? Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, daqueles que a gente acha que estão equivocados. Né? Tem um líder religioso que está equivocado, vamos orar por ele, ao invés de criticar. Tem algum espírita que a gente acha que a gente não concorda com ele, que está equivocado, vamos orar por ele. Mas isso também não quer dizer que eu devo concordar com ele, é diferente. Né? Eu não concordo com o proceder desta pessoa, está equivocado. O que eu devo fazer é orar por ele, aguardar, mas eu não tenho o direito de criticá-lo. Não tenho esse direito de criticá-lo. Somente temos o dever, devemos ter esse dever de fomentar o bem e a paz. Foi o que Jesus fez e faz até hoje entre nós. E a gente cai muitas vezes nessas armadilhas de cair nessa onda, né? Essa onda desse pessimismo destruidor,
né, dessas reclamações, do murmúrio. Então devemos sempre fomentar este bem, né, este bom, este belo. Isso é que é bom, né? Isso é que é importante. Ah, mas o outro lá está falando, está divulgando. A gente deve lamentar, né? Muitas pode ser até um irmão que deveria pelo menos ter um conhecimento, um sentimento cristão, né? Que estuda muitas vezes. Ele não está bem procedendo, mas hoje a gente sabe, a gente tem que orar por essas pessoas, porque elas podem estar em processo muitas vezes de obsessões, né? De influenciações negativas. A gente sabe, né? Nós espíritos, que existe muita influenciação negativa para cima de nós, né? E aí entra o olhar, né? O olhar, o vigiar e o orar, né? Lá de Marcos 13:33. Analisar a situação, vigiar os pensamentos e colocar em ação as leis divinas. O que Jesus faria? Será que eu devo publicar isso? Será que eu devo falar isso pro outro? Será que eu não estou envenenando, lançando, né, críticas no ar, coisas negativas? Cuidado, vamos ter cuidado, vamos olhar, prestar atenção, vigiar os pensamentos para não cair em pessimismo, né, negativismos, né, porque a gente pode errar até por pensamento. É o que diz no Evangelho, pecar por pensamento. É o errar por pensamento. Muitas vezes eu não falo, fico quieto, mas eu estou pensando mal do outro. E eu estou emanando, porque a gente sabe, nós espíritos, que o pensamento é energia. Né? Então vamos ter cuidado. Então, gente amiga, vamos parando por aqui então o nosso estudo, que a gente aprendeu bastante coisa boa hoje, né? Espero que a gente tenha aproveitado bastante este momento do Evangelho para a gente refletir, sentir no coração e aprender com o Mestre, para que possamos nos tornar realmente discípulos do Mestre. Que a gente possa ser cristãos com C maiúsculo, realmente ser cristãos, ser espíritas com E maiúsculo. Né? Ser cristãos ou espírita é a mesma coisa. Mas que possamos não só dizer eu sou cristão, eu sou espírita, mas ficar só de lábios. Eu devo viver aquilo que a gente está aprendendo. E esse é o objetivo do Espiritismo, né? Fazer com que a gente possa sair das trevas da ignorância para vir à luz, para nos tornarmos luz. Quando Jesus diz no Evangelho, vós sois deuses. Então a gente tem esse potencial divino dentro de nós para a gente poder evoluir, crescer e não ficar ali chumbado à ignorância, né? No solo da ignorância, dos murmúrios, das reclamações, do pessimismo destruidor, do negativismo. Vamos agir como cristãos. O que Jesus faria nessa situação? Vamos guardar bem isso. Gente amiga, vamos então agradecer. Eu quero abraçar todos aí que estão conosco aí. Dar um grande abraço aí no coração de vocês. E eu quero agradecer também que hoje é o dia de NEP, né? Hoje é o dia do Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho. Eu quero agradecer de coração a todos aqueles que estavam conosco lá participando, vibrando, lá no primeiro encontro do NEP Brasil que a gente teve. A gente teve virtual, né? Mas parecia que, para mim até parecia que foi presencial aquele encontro, né? Eu fiquei assim tava cheio de alegria, né, de entusiasmo por este encontro. E que com certeza vai ter mais encontros. E eu quero então agradecer de coração a todos aqueles que nos prestigiaram, né? Agradeço o carinho de todos, né? Por todos nós. Que isso é muito bom, né? Os cristãos também nós devemos também incentivar, né, os irmãos. Isso é bom, a gente sente bem com isso também. Porque de crítica a gente já está saturado, né? De ficar reclamando, tocando pedra nos outros. Agora, incentivo benéfico é o que está faltando. A gente precisa incentivar nós, irmãos, os irmãos que estão se esforçando, né? Que estão fazendo um bom trabalho. Isso é muito bom. Então, a gente agradece de coração o carinho de todos.
Fica o recado para todos nós. E agora então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então aqui em primeiro lugar, Senhor, somente aqui agradecer por essa bênção espiritual, por esse banquete espiritual, e que Ele possa, cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui conosco, refletindo, trabalhando esse Evangelho, para que não fique só no conhecimento, mas que possa realmente ser cristãos, ter atitude cristãs, através desse estudo, desse Evangelho, que abençoe a cada um de nós, a estes lares, amigos, fraternos que estão aqui conosco, que possa esses familiares, amigos, levarem a esses lares a paz, o bálsamo de luz, de entendimento, fluidificando as nossas águas, transmitindo, se necessário, um passe a todos nós, a todos aqueles que estão vibrando, a cada um conforme a necessidade, que possa ser benéfico o auxílio a todos nós, abençoando a todos, agradecendo ao nosso amado Pai Francisco, que por esta oportunidade que ele nos concede, por esse humilde lar de Francisco, que o lar é dele, o trabalho é todo dele, de cuidar dessa família, de incentivar o bem, de levar a Deus a felicidade, que Ele orienta essa família. Muito obrigado, Pai Francisco, por tudo. Espero que possa esse nosso sentimento chegar até esse coração sublime, sendo elevado, e de todos nós aqui que estamos vibrando positivamente. Muita paz e bem a todos, que assim seja. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e até então os próximos encontros.